Ironia, sexualidade, feiura, baixo orçamento e uma boa dose de experimentalismo. Um cinema cru, agressivo e visceral. Um cinema à margem. No final da década de 60 e início da década de 70, no auge da repressão da ditadura militar, surge o movimento marginal do cinema brasileiro. Diferente do ainda consagrado cinema novo, que tinha força desde a década passada, o cinema marginal não referenciava as escolas europeias, não buscava grande alegoria nem poesia sobre o realismo. A proposta era criar um cinema cru, sujo e direto, que abraçasse os aspectos do cinema de grande público. Alguns precursores são fundamentais para entender o que estava por vir. José Mojica Marins, com seu personagem Zé do Caixão, foi um dos principais exemplos com A Meia-Noite Levarei Tua Alma, de 1963. O grotesco filme de terror que une morte, violência sexual e estranhas tomadas de câmera carregava o espírito arrebatador do cinema marginal. Outra inspiração, essa com um título ainda mais influente, foi A Margem, de Oswaldo Candeias, lançado em 1967. A obra de Candeias se aproxima ainda mais da desagradável visão do lixo e da humanidade, com uma trama geograficamente suburbana, onde a realidade pessimista envolve miséria e prostituição. Mas o maior divisor de águas vem em 1968, com O Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Sganzella. Contando a história do criminoso João Acácio Pereira da Costa, apelidado de Bandido da Luz Vermelha, o filme é na verdade quase inexplicável, sendo simultaneamente uma história de faroeste, policial, comédia, documentário, ficção científica, política e alguns outros gêneros. O filme vem sempre acompanhado de duas classificações que, independente da categoria, marcam a representação do cinema marginal: O Terceiro Mundo e A Boca do Lixo. A primeira é como uma evocação de toda a sociedade subdesenvolvida se retratando com um forte senso de ironia e contraposição ao primeiro mundo. Afinal de contas, o papel do cinema marginal não era só dizer nós somos o terceiro mundo, mas também apontar diretamente quem era o primeiro. Esse formato de crítica tornava frequente comparações satíricas com figuras históricas e culturais da sociedade europeia e norte-americana. Assim, por exemplo, nasceu Hitler Terceiro Mundo e Nosferatu no Brasil, ambos representações altamente caricatas e carnavalescas que tomavam o senso de invasão estrangeira como calamitoso sobre a identidade nacional, ao mesmo tempo em que abraçava tudo isso em suas histórias. Sabendo disso, entende-se melhor a necessidade da confusão cinematográfica proposta pelo cinema marginal. No conturbado regime militar pós-AI-5, o desenvolvimento da estética inescrupulosa do movimento era uma proposta de crítica interna audaz que tratava a própria realização do cinema barato e desregrado como subversiva. Trata-se de um faroeste sobre o terceiro mundo. Essas características também provam a influência do tropicalismo em toda a arte brasileira nascida no fim dos anos 60. Cunhada inicialmente na música, por nomes como Os Mutantes, Gilberto Gil e Caetano Veloso, a Tropicália, cuja principal proposta era misturar gêneros tipicamente brasileiros com aspectos da cultura estrangeira, também marca influência na maior parte do cinema nacional. Nessa pegada, o cinema marginal tinha influências dos gêneros populares do cinema internacional e, com isso, buscava chamar a atenção do público com suas histórias sensacionalistas e títulos chamativos. Já a segunda, marcante carga referencial de O Bandido da Luz Vermelha é A Boca do Lixo, cujo nome autoexplicativo representa muito sobre esse local, o seu cinema e aqueles que a nomearam. Cinema da Boca do Lixo é apenas um dos nomes do cinema marginal. Quando não evocado assim, ainda atende por Cinema Cafajeste, parte do título de Manifesto do Cinema Cafajeste, de João Calegaro, ou Cinema de Grude, maneira pejorativa pela qual Glauber Rocha e outros cinemanovistas se referiam ao movimento. Já A Boca do Lixo ganhou esse nome nos anos 50, e corresponde a um quadrilátero na luz formado pelas ruas Triunfo e Vitória, no centro de São Paulo. Abandonada por moradores, a Boca era o berço do cinema independente da década de 70. Sua proximidade da estação de trem favorecia o transporte dos filmes, ao passo que atraía a presença de prostitutas, trombadinhas, moradores de rua e outros grupos marginalizados, motivo pelo qual a polícia de São Paulo passou a se referir ao local por esse nome. Lá, ao longo dos anos 70, o cinema marginal encontraria sua casa enquanto passava a se transformar cada vez mais nas pornochanchadas. A busca por autoria e experimentalismo passava a ceder mais ao erotismo comerciável das películas, mas isso é assunto para outro vídeo. Ainda devemos ressaltar as influências técnicas de O Bandido da Luz Vermelha na produção experimental do cinema marginal. A mistura de gêneros, a despreocupação com a continuidade na montagem do filme, além da exposição desordenada no roteiro, impulsionaram a criatividade de outros cineastas na experimentação de suas futuras histórias.
O ponto é que aquele exótico e caótico cinema marginal, que mal tinha nascido, continuava sendo varrido para baixo do tapete. Ora pela pornochanchada que colonizara a boca do lixo, ora pelo organizado e influente cinema novo. Sua breve duração, em fato, fez com que muitos nem o considerassem um movimento cinematográfico. Por isso, vale ressaltar que o cinema marginal não nasceu com o intuito de ser underground, ou nesse caso, de grude, mas sim, assim como a própria boca do lixo, foi batizado como tal, marginalizado pela censura e pela própria indústria cinematográfica da época. Apesar disso, ou por conta disso, é inegável que alguns nomes do marginalismo enfrentaram o mesmo destino de muitos cinema novistas: o exílio. Querendo ou não, o tom provocativo de muitas das obras do cinema marginal guardava críticas indesejáveis à população brasileira, satirizando a burguesia e autoridades do país por caricaturas ridículas. Cineastas exilados, como Júlio Bressani, Geraldo Veloso e Neville de Almeida, continuam mesmo assim produzindo filmes fora do Brasil. Quando retornam ao país, enfrentam os últimos suspiros daquele velho cinema marginal, que começou a se perder debaixo das comédias eróticas produzidas nos escritórios da boca do lixo. Graças às transformações industriais e sociais do país, o transgressor cinema marginal do início dos anos 70 passou a ser soterrado pelas apelativas transformações da pornochanchada, que com a sua simplicidade e principalmente alta dose de nudez, ganharia um público brasileiro até o fim da década. Apesar da proposta de teor desagradável, não devemos de forma alguma ver o cinema marginal como inferior aos outros movimentos brasileiros. A sua estética e abordagem são cruciais no desenvolvimento da sétima arte do país até hoje. Filmes que buscam tratar temas pesados sem temer a crueldade para denunciar e refletir, carregam em si boas influências das melhores produções da boca do lixo e permanecem como fortes exemplos de criatividade, experimentalismo e abordagem repleta de identidade das suas ideias. O cinema marginal é a crucial pontada da contracultura que emanava no Brasil e no mundo da época. Lutando contra todos os desafios da perseguição e estigmas, a proposta honesta sobre a desonestidade, a visão grotesca da beleza e a mensagem ríspida do lixo nesses movimentos de pequeno orçamento e grande criatividade permitiram que as margens do cinema encontrassem o centro de inúmeros problemas. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Se você gostou, você pode avaliar o vídeo e se inscrever no canal, mas principalmente compartilhar esse vídeo com alguém. Afinal de contas, é muito importante conhecer mais sobre esses detalhes do nosso cinema, assim como também conhecer mais sobre a história do nosso país. Você também pode deixar alguma crítica, adendo ou sugestão aí nos comentários. Esse vídeo teve um formato um pouco diferente dos demais. A proposta foi trazer um conteúdo mais informativo ao invés de analítico, filosófico e sociológico. Foi muito bom ir atrás de informações sobre o tema. Nesse percurso eu acabei conhecendo muitos outros cineastas e muitos filmes muito bons. Por isso, confere aí a descrição aí embaixo, porque vai ter algumas informações e referências para complementar o assunto do vídeo. Eu novamente agradeço pela sua atenção e até mais. O terceiro mundo vai explodir! Quem tiver de sapato não sobra! Não pode sobrar! Não pode sobrar!